Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje abordaremos um tema que, há décadas, ocupa lugar central no discurso político contemporâneo, mas que nunca, ou então raramente, é examinado à luz das Escrituras Sagradas e da Lei de Deus. Ao longo dos anos, tornou-se praticamente um dogma da política moderna afirmar que o nazismo e o fascismo representam a chamada extrema-direita. Essa classificação é repetida em livros didáticos, universidades, meios de comunicação, debates políticos e até mesmo em muitas igrejas. Quase sempre sem qualquer reflexão acerca dos pressupostos utilizados para definir o que é direita e o que é esquerda. Mas será que essa classificação resiste a uma análise fundamentada na lei de Deus? Mais do que isso, existe algum padrão objetivo, absoluto e imutável capaz de definir o que é uma ordem política legítima? Ou estamos apenas diante de categorias produzidas pelo pensamento moderno, constantemente redefinidas conforme interesses ideológicos e circunstâncias históricas? É precisamente aqui que a teonomia apresenta um paradigma completamente distinto daquele adotado pela filosofia política contemporânea. A perspectiva teonômica parte de um pressuposto fundamental: Deus é o legislador supremo de todas as nações. E somente a sua lei possui autoridade para definir justiça, governo, autoridade, liberdade, propriedade, economia e ordem social. Pois isso é a implicação lógica da Bíblia em Deuteronômio 16:20, ao afirmar que somente a lei de Deus é a justiça. Consequentemente, qualquer classificação política que ignore esse padrão absoluto já nasce comprometida por um fundamento humanista, pois substitui a revelação divina por categorias elaboradas pelo próprio homem. Devemos ter sempre em mente que o verdadeiro conceito de justiça, governo e ordem social só tem como fundamento a cosmovisão bíblica. A única ordem política verdadeiramente legítima é aquela que se submete à lei revelada por Deus na sua palavra. A partir desse fundamento, fica claro que não existe verdadeira direita desvinculada da lei de Deus, uma vez que somente ela fornece o padrão objetivo para distinguir o justo do injusto, o legítimo do ilegítimo, e a autoridade fiel da autoridade rebelde. Também deve-se levar em conta a questão sob a perspectiva do nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Frequentemente, esse mandamento é reduzido à proibição da mentira em relações pessoais. Contudo, seu alcance ético é muito mais amplo. O Deus da verdade exige fidelidade aos fatos, honestidade intelectual, precisão conceitual e integridade ao descrever pessoas, instituições, acontecimentos e processos históricos. Assim, também a maneira como narramos a história deve ser examinada à luz da lei de Deus. Nosso objetivo, portanto, não será simplesmente discutir terminologias políticas, mas refletir sobre a responsabilidade moral de definir corretamente os conceitos e de tratar os fatos históricos com honestidade. Se Deus proíbe o falso testemunho, então essa proibição alcança não apenas os tribunais e as relações pessoais, mas também
a produção do conhecimento, o ensino da história e o debate público. Como sempre fazemos neste canal, nosso compromisso não é com tradições acadêmicas, consensos culturais ou narrativas políticas predominantes, mas com o exame das Escrituras como autoridade suprema e norma infalível para toda área da existência humana. Portanto, convido você a acompanhar este estudo com atenção, examinando cuidadosamente cada argumento à luz da palavra de Deus. Nosso propósito não é alimentar paixões partidárias, mas compreender de que maneira a lei do Senhor deve orientar nossa compreensão da história, da política, da justiça e da verdade. Então, primeiro ponto da nossa abordagem aqui: a única direita legítima, a ordem social fundamentada na lei de Deus. Antes de responder à pergunta que dá título a este vídeo, nazismo e fascismo são de direita? É indispensável responder a uma questão muito mais fundamental. O que é, afinal, direita? Este é precisamente o primeiro erro cometido pelos debates políticos contemporâneos. As pessoas discutem se determinado movimento pertence à direita ou à esquerda, sem antes estabelecer um padrão objetivo para definir essas categorias. Em consequência, os conceitos tornam-se relativos, mutáveis e dependentes das conveniências ideológicas de cada época. A cosmovisão cristã reformada, entretanto, rejeita completamente esse relativismo. Deus não apenas criou o universo, como também estabeleceu a única norma absoluta e autoritativa de justiça para indivíduos, famílias, igrejas e nações. Em outras palavras, Deus não deixou a organização da sociedade entregue à autonomia humana. Ele revelou sua vontade na sua lei. É exatamente por isso que as Escrituras afirmam: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Observe que o texto não afirma que determinada forma de governo exalta uma nação, nem que determinado partido político produz justiça. O fundamento da exaltação nacional é a justiça. E a única definição objetiva de justiça pertence ao próprio Deus. Moisés declarou a Israel: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Deuteronômio 4, 5 a 8. A grandeza de Israel não consistia em possuir um exército superior, uma economia mais forte ou instituições políticas mais sofisticadas. Sua superioridade consistia no fato de possuir uma lei justa, perfeita e procedente do próprio Deus. Isso significa que a lei de Deus não foi dada apenas para regular a vida espiritual e eclesiástica de Israel. Ela estabeleceu princípios para toda a ordem social, governo civil, administração da justiça, propriedade privada, contratos, família, economia, punição do crime, proteção da vida, responsabilidade individual e todos os demais aspectos da civilização. Consequentemente, quando falamos em direita a partir de uma perspectiva teonômica, não estamos utilizando simplesmente uma categoria surgida na política moderna. Estamos utilizando esse termo para designar a única ordem social legítima, aquela que reconhece Deus como legislador supremo e submete todas as instituições humanas à sua lei. Sem esse fundamento, direita deixa de possuir qualquer significado objetivo. Se o homem possui autoridade para definir autonomamente o que é justiça, então, amanhã
poderá redefini-la novamente. O que hoje é chamado de direita poderá amanhã ser chamado de esquerda, e vice-versa. Os conceitos tornam-se instrumentos políticos, e não descrições objetivas da realidade. É exatamente isso que encontramos ao longo da história moderna. A chamada direita liberal, a direita conservadora, a direita nacionalista, a direita constitucionalista e inúmeras outras correntes frequentemente divergem profundamente entre si justamente porque nenhuma delas reconhece a lei de Deus como padrão absoluto de justiça. A teonomia rompe com esse problema logo na raiz. Para a teonomia, não existem múltiplos padrões legítimos de justiça. Existe apenas um, a lei de Deus. Não existem múltiplas leis. Não existem múltiplas soberanias. Não existem múltiplos legisladores. Existe um único Deus, uma única lei, ou um único padrão universal de justiça. O próprio Senhor declarou: Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Levítico 18, 1 a 5. Da mesma forma, Isaías proclama: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Isaías 33, 22. Observe a abrangência desse texto. Deus é apresentado simultaneamente como juiz, legislador e rei. Toda autoridade civil deriva dele e deve exercer seu ofício segundo a sua revelação. Quando o Estado abandona essa submissão, deixa de ministrar a justiça divina e passa a legislar segundo a vontade dos homens. É exatamente nesse ponto que a verdadeira divisão política da humanidade aparece. A divisão fundamental não é entre direita e esquerda, conforme definidas pela modernidade. A divisão fundamental é entre governos que reconhecem a soberania legislativa de Deus e governos que afirmam a soberania legislativa do homem, entre uma ordem cristã e uma ordem humanista, entre a lei de Deus e as leis produzidas pela autonomia humana. Sob esse critério, toda ordem política que reivindica para o Estado, para o partido, para o povo, para a maioria, para um líder ou para qualquer instituição humana a autoridade última para definir o bem e o mal já rompeu com o fundamento bíblico da justiça. Essa constatação é indispensável para a nossa compreensão. Antes mesmo de analisarmos as características do nazismo e do fascismo, precisamos compreender que a verdadeira direita não pode ser definida por nacionalismo, conservadorismo, democracia, liberalismo ou qualquer outro rótulo político moderno. Ela somente pode ser definida pela submissão integral da sociedade à lei do Deus Trino, revelada nas Escrituras. Em outras palavras, a verdadeira direita não nasce em parlamentos, revoluções ou teorias políticas. Ela nasce da revelação divina. E onde a lei de Deus é rejeitada como padrão supremo, objetivo e único de justiça, a verdadeira direita deixa de existir. Ainda que os homens continuem utilizando esse nome para designar seus próprios projetos políticos. Segundo ponto da nossa discussão. Quem define o que é direita? A lei de Deus ou a história política moderna? Uma vez estabelecido que somente a lei de Deus fornece um padrão objetivo para definir justiça e ordem social, podemos avançar para uma pergunta inevitável.
Quem possui a autoridade para definir o significado das categorias políticas? Bom, à primeira vista, essa pode parecer uma questão meramente acadêmica. Contudo, ela é profundamente ética e teológica. Em toda discussão política existem pressupostos. Ninguém interpreta a realidade a partir de uma posição neutra. Toda classificação, toda definição e toda narrativa histórica repousam sobre uma determinada cosmovisão. A questão, portanto, não é se existe um padrão, mas qual é esse padrão. A modernidade responde dizendo que a autoridade pertence ao próprio homem. São filósofos, historiadores, cientistas políticos, universidades, organismos internacionais e demais instituições humanas que determinam o significado das categorias políticas. Assim, conceitos como direita, esquerda, democracia, liberdade, justiça e igualdade passam a ser definidos segundo critérios produzidos pela razão humana autônoma. Essa forma de pensar, porém, é incompatível com a cosmovisão bíblica. As Escrituras afirmam que somente Deus possui autoridade para definir a realidade moral. Desde o princípio, o pecado consistiu exatamente na tentativa do homem de estabelecer autonomamente o conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 a 17, 3, 1 a 6. A queda não representou apenas uma desobediência isolada, mas a reivindicação da autonomia humana diante da autoridade divina. Esse mesmo princípio continua operando nas nações. Quando a sociedade afirma que pode definir justiça sem Deus, está repetindo, em escala coletiva, o pecado do Éden. É por isso que o profeta Isaías pronuncia uma severa condenação. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías 5:20. Esse texto não trata apenas de comportamentos individuais. Ele estabelece um princípio universal. Inverter a realidade moral é um ato de rebelião contra Deus. O mesmo princípio se aplica à linguagem política. Quando as categorias deixam de ser definidas pela lei de Deus e passam a ser determinadas pela autonomia humana, tornam-se inevitavelmente instáveis. Seus significados variam conforme a época, o contexto cultural, os interesses ideológicos e as disputas pelo poder. Basta observar a própria história moderna. O significado atribuído à direita no século XVIII não era exatamente o mesmo do século XIX. No século XX, novas correntes surgiram, modificando novamente essas classificações. Já no século XXI, muitos conceitos foram mais uma vez redefinidos. Essa constante transformação demonstra que tais categorias não possuem um fundamento absoluto dentro da cosmovisão humanista. Em contraste, a lei de Deus permanece imutável. Os princípios e padrões revelados nas Escrituras não mudam conforme as gerações, nem são alterados pela opinião da maioria. O Senhor declarou: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. E o Senhor Jesus Cristo afirmou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Se a lei de Deus permanece eternamente, então ela continua sendo o único padrão objetivo para avaliar e julgar qualquer sistema político.
econômico ou jurídico. Isso significa que, do ponto de vista teonômico, a pergunta correta não é simplesmente a história moderna classificou determinado movimento como sendo de direita ou de esquerda. A pergunta correta é: esse movimento reconhecia a soberania legislativa de Deus? Submetia-se à lei revelada nas Escrituras? Protegia a vida conforme o sexto mandamento? Respeitava a propriedade privada conforme o oitavo mandamento? Honrava a família segundo o quinto e o sétimo mandamentos? Promovia a justiça segundo os estatutos estabelecidos por Deus? Essas são as perguntas que realmente importam para um cristão. Perceba que esse critério é completamente diferente daquele adotado pela historiografia secular. A teonomia não começa perguntando onde determinado movimento se posicionava no espectro político moderno. Ela começa perguntando se esse movimento estava ou não em submissão ao governo de Deus mediante sua lei. Essa diferença metodológica é decisiva. Enquanto a história política moderna costuma utilizar categorias construídas a partir de acontecimentos como a Revolução Francesa, das disputas parlamentares europeias e de transformações ideológicas ocorridas ao longo dos séculos, a perspectiva teonômica parte de um fundamento muito anterior e superior, a revelação divina. Em outras palavras, a teonomia não aceita que o Estado moderno, a academia ou a cultura determinem o significado último dos conceitos políticos. Essa autoridade pertence exclusivamente ao Senhor. É justamente por isso que toda classificação histórica precisa ser examinada criticamente à luz da palavra de Deus. Isso não significa rejeitar o estudo da história, mas reconhecer que nenhuma interpretação histórica está acima do julgamento das Escrituras. Devemos aplicar esse princípio à análise do nazismo e do fascismo. Em vez de simplesmente repetir rótulos consagrados pela historiografia contemporânea, devemos examinar quais eram os fundamentos dessas ideologias e se eles podem ser considerados compatíveis com a ordem social estabelecida pela lei de Deus. Somente depois dessa análise será possível discutir com honestidade intelectual e fidelidade às Escrituras se é correto ou não utilizar determinadas classificações políticas para descrever esses movimentos históricos. Terceiro ponto. Agora chegamos ao terceiro ponto da nossa abordagem aqui neste vídeo. Nazismo e fascismo à luz da lei de Deus. Uma avaliação teonômica. Agora chegamos ao ponto central deste estudo. Depois de estabelecermos que somente a lei de Deus fornece um padrão absoluto de justiça e que é ela quem deve definir a verdadeira ordem política, devemos perguntar quais eram os fundamentos do nazismo e do fascismo. Observe cuidadosamente que a questão fundamental não é saber como esses movimentos são classificados pela historiografia contemporânea. A questão é outra. Eles estavam fundamentados na lei de Deus? Se a resposta for negativa, então eles não podem representar a verdadeira direita, pois esta é definida pela submissão da sociedade à justiça revelada por Deus. Direita significa justiça, aquilo que é justo. E justiça só é definida pela lei de Deus. Deuteronômio 4, 1 a 2, 16, 20. Isaías 8, 20. O nazismo e o fascismo
surgiram na Europa do século XX, em contextos distintos e possuíam diferenças relevantes entre si. Não eram movimentos idênticos, nem possuíam exatamente a mesma estrutura política ou os mesmos objetivos estratégicos. Entretanto, ambos compartilhavam um pressuposto fundamental: o Estado não estava submetido à lei de Deus como autoridade suprema. Em ambos os sistemas, a autoridade política era concebida como derivada do próprio Estado, da nação, do partido ou do líder, e não da revelação divina. Sob a perspectiva cristã, esse é o problema central. A lei de Deus ensina que toda autoridade civil é ministra de Deus para promover a justiça e punir o mal. Êxodo 18, 21 a 22. Levítico 19, 15. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Romanos 13, 1 a 4. Exercendo seu ofício em conformidade com as ordenanças e princípios estabelecidos pelo próprio legislador supremo. O Estado não possui autoridade para criar arbitrariamente novos padrões de bem e mal, mas para aplicar a justiça conforme Deus a definiu. Quando um governo civil ou regime político reivindica para si a autoridade última para determinar o que é justiça, ele substitui a soberania legislativa de Deus pela soberania legislativa do homem. Esse princípio vale para qualquer sistema político, vale para democracias, vale para monarquias, vale para repúblicas, vale para regimes liberais, vale para regimes socialistas, vale também para o nazismo e para o fascismo. O problema fundamental, portanto, não é apenas a forma de governo adotada, mas a fonte da autoridade. A teonomia afirma que somente Deus possui autoridade absoluta para legislar. Por isso, um Estado que rejeita esse fundamento já se encontra em rebelião contra o seu verdadeiro rei. Além disso, tanto o nazismo quanto o fascismo defendiam uma concepção do Estado incompatível com o modelo bíblico de governo. Em ambos os casos, o poder civil assumia um papel extraordinariamente amplo na organização da sociedade, atribuindo a si competências que as escrituras distribuem entre diferentes esferas de autoridade, como a família, a igreja e o próprio governo civil, cada uma regulada e limitada pela lei de Deus. Sob a perspectiva bíblica, nenhuma instituição humana pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. É Deus quem estabelece os limites da autoridade civil. É Deus quem determina quais crimes devem ser punidos. É Deus quem define os direitos e deveres dos governantes. É Deus quem estabelece o conceito de justiça. Quando esses limites são abandonados, o Estado deixa de atuar como ministro de Deus e passa a agir segundo sua própria autonomia. Esse princípio também se aplica à ética. A lei de Deus proíbe assassinato, falso testemunho, roubo, opressão, parcialidade no julgamento e toda forma de injustiça. Êxodo 20, Levítico 19, Deuteronômio 16, 18 a 20. Qualquer regime político deve ser avaliado à luz desses mandamentos, e não apenas por seus discursos, símbolos ou reivindicações ideológicas. É exatamente por isso que a teonomia não utiliza como critério decisivo expressões como direita. Isso é claro, direita dentro da concepção moderna. Esquerda, conservador, progressista, nacionalista ou liberal.
Esses termos podem ter utilidade descritiva em determinados contextos históricos, mas não constituem o padrão supremo de avaliação moral. O padrão é tão somente a lei de Deus. Consequentemente, a avaliação teonômica é simples em seu princípio. Se o movimento político rejeita a lei de Deus como único fundamento da justiça, então ele não representa a ordem social bíblica. Se um regime substitui a autoridade legislativa de Deus pela autonomia do Estado, do partido, do povo ou de um líder, então ele não representa a verdadeira direita, tal como ela foi definida em nossos estudos. Em outras palavras, do ponto de vista teonômico, a verdadeira direita não é identificada por nacionalismo, tradicionalismo, centralização política, descentralização política, livre mercado ou qualquer outro elemento isolado. Ela é identificada por uma única característica indispensável: a submissão da sociedade à lei do Deus Trino revelada nas Escrituras. Portanto, não. O nazismo e o fascismo não são de direita, pois se fundamentam em um padrão fora da lei de Deus para a ordem social e poder civil. Onde esse fundamento não existe, pode haver inúmeras formas de organização política, mas não existe a verdadeira direita segundo o padrão absoluto da palavra de Deus. Essa conclusão será essencial para o próximo tópico. Se o nono mandamento exige fidelidade à verdade, então também exige honestidade ao utilizar conceitos políticos e ao descrever movimentos históricos. Assim, a discussão não se limita a rótulos, mas envolve a responsabilidade moral de definir corretamente os termos empregados e de distinguir entre categorias históricas convencionais e critérios normativos derivados da lei de Deus. Quarto ponto, o nono mandamento e a responsabilidade moral na interpretação da história. Tendo estabelecido o fundamento bíblico para avaliar qualquer sistema político, chegamos agora ao segundo grande eixo deste estudo, a aplicação do nono mandamento à narrativa histórica. O nono mandamento declara: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16, Deuteronômio 5:20. Muitas pessoas compreendem esse mandamento apenas como uma proibição contra mentiras ditas em um tribunal. Sem dúvida, essa aplicação é central ao contexto jurídico da lei de Deus. Entretanto, o alcance ético do mandamento é muito mais abrangente. O nono mandamento exige conformidade à verdade em todas as áreas da vida. Ele proíbe toda forma de falsidade, distorção, calúnia, difamação, engano deliberado, manipulação dos fatos e qualquer representação distorcida da realidade. Isso significa que esse mandamento também se aplica ao ensino, à produção acadêmica, ao jornalismo, à educação, à pesquisa histórica e ao debate político, pois a lei bíblica, em todos os seus mandamentos, abrange e é absolutamente autoritativa sobre cada aspecto da vida humana. Em outras palavras, Deus exige que os fatos sejam tratados com honestidade. A história não pertence aos vencedores. A história pertence ao Deus da verdade. Por isso, nenhum cristão possui autorização para repetir afirmações simplesmente porque são populares, amplamente aceitas ou constantemente reproduzidas. Nossa responsabilidade é examinar cuidadosamente os conceitos empregados, verificar os pressupostos envolvidos e avaliar tudo à luz da palavra de Deus. É importante, contudo, fazer uma distinção metodológica. Quando o historiador utiliza os termos direita e esquerda, normalmente está empregando categorias descritivas
desenvolvidas pela ciência política e pela historiografia para classificar movimentos conforme determinados critérios históricos. Já neste vídeo, estamos utilizando um critério normativo teonômico, segundo o qual a verdadeira legitimidade política é medida pela conformidade com a lei de Deus. Esses dois modos de classificação não são idênticos. Assim, ao dialogar sobre esse tema, é essencial definir claramente qual critério está sendo utilizado, evitando atribuir ao outro uma posição que ele não sustenta, ou confundir categorias descritivas com juízos morais fundamentados nas Escrituras. Essa preocupação com a precisão conceitual é, ela própria, uma expressão do nono mandamento. A mentira não consiste apenas em inventar fatos inexistentes. Também pode ocorrer quando palavras são utilizadas de maneira imprecisa, quando conceitos permanecem indefinidos, quando diferentes critérios são confundidos, ou quando afirmações são feitas sem esclarecer seus pressupostos. A verdade exige precisão. A verdade exige definições claras. A verdade exige honestidade intelectual. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou ao afirmar: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Nosso compromisso deve ser com a clareza e com a fidelidade à verdade, jamais com a manipulação da linguagem para alcançar objetivos políticos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreve: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Essa exortação, que é uma aplicação do princípio e ordenança do nono mandamento da lei de Deus, alcança igualmente o modo como tratamos acontecimentos históricos. O cristão não deve moldar a narrativa para favorecer preferências ideológicas de um grupo ou movimento, nem omitir fatos relevantes ou utilizar conceitos sem defini-los. A verdade não é propriedade de partidos, governos, movimentos ou instituições humanas. A verdade pertence a Deus. Isso significa que nossa fidelidade deve ser dirigida primeiro ao Senhor e somente depois às conclusões que extraímos da análise dos acontecimentos. Portanto, ao discutir temas históricos e políticos, o cristão deve evitar dois extremos igualmente perigosos. O primeiro é aceitar qualquer narrativa apenas porque ela é repetida pela maioria ou considerada consenso em determinado ambiente cultural. O segundo é rejeitar uma narrativa simplesmente porque ela contraria nossas convicções pessoais, sem submetê-la a um exame cuidadoso. Ambos os extremos violam o dever cristão de buscar a verdade. A lei de Deus exige muito mais do que isso. Ela exige honestidade, rigor, coerência e submissão à realidade tal como Deus a permite conhecer. Por essa razão, todo debate histórico deve começar com uma pergunta que raramente é feita na modernidade. Estamos buscando compreender a verdade ou apenas confirmar nossas preferências? Essa pergunta é profundamente ética. Ela diz respeito ao nono mandamento. Ela diz respeito ao caráter do Deus da verdade. E ela deve orientar toda investigação histórica realizada por aqueles que professam o nome de Cristo. Assim, ao longo deste vídeo, nosso objetivo não é substituir uma narrativa ideológica por outra, mas demonstrar que o cristão deve analisar qualquer sistema político, qualquer conceito e qualquer interpretação histórica à luz da lei de Deus, mantendo compromisso inegociável com a verdade, com a precisão conceitual e com a honestidade intelectual. Somente dessa maneira honraremos o Deus que não pode mentir e cuja palavra
permanece como o padrão supremo de toda verdade. Quinto ponto da nossa abordagem: a verdadeira divisão política da humanidade. Ordem social cristã ou ordem social humanista? Depois de tudo que foi exposto até aqui, torna-se evidente que a política moderna parte de um pressuposto profundamente equivocado. Ela pressupõe que a divisão fundamental da humanidade ocorre entre direita e esquerda, como se essas categorias fossem absolutas, universais e suficientes para explicar toda a realidade política. Entretanto, essa não é a maneira como as Escrituras descrevem a sociedade. A palavra de Deus nunca divide as nações entre direita e esquerda nos moldes estabelecidos pela filosofia política moderna. Ela divide a humanidade entre aqueles que se submetem ao governo de Deus e aqueles que se rebelam contra ele, entre aqueles que reconhecem a autoridade suprema da lei de Deus e aqueles que estabelecem a autonomia humana como fundamento da ordem social, entre uma civilização cristã e uma civilização humanista. Essa é a verdadeira divisão política apresentada pelas Escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse, encontramos continuamente esse contraste. De um lado, o reino de Deus. Do outro, os reinos dos homens. De um lado, a lei do Senhor. Do outro, as leis produzidas pela autonomia humana. De um lado, Cristo como Rei das nações. Do outro, homens reivindicando para si mesmos a autoridade última para definir justiça, verdade e moralidade. Por isso, a teonomia afirma que toda ordem política deve ser julgada por um único critério. Ela está submetida à lei de Deus? Se a resposta for negativa, então ela não representa a ordem social cristã, independentemente dos rótulos que receba na história política moderna. É exatamente nesse ponto que devemos retornar ao tema central deste vídeo. Sob o critério teonômico que estamos adotando, o nazismo e o fascismo não podem ser considerados expressões da verdadeira direita. A razão é simples. A verdadeira direita, conforme demonstrado desde o início deste estudo, não é definida por nacionalismo, conservadorismo, tradicionalismo, parlamentarismo ou qualquer outra categoria produzida pela modernidade. Ela é definida pela justiça. E a justiça é definida exclusivamente pela lei de Deus. Deuteronômio 16, 20. 4, 5 a 8. Isaías 8, 20. Tiago 4, 12. Se um sistema político rejeita a lei de Deus como fundamento supremo e único da ordem civil, ele já rompe com o princípio que caracteriza a verdadeira direita. Nesse sentido, o problema do nazismo e do fascismo não reside apenas em determinados atos praticados por esses regimes, mas em seu próprio fundamento político. Nazismo e fascismo não são de direita, pois a verdadeira direita, justiça, se fundamenta na lei de Deus. E tais cosmovisões sociais e políticas, ou projetos de poder, não se fundamentavam na lei de Deus. E um dos motivos é que visavam um Estado totalitário, o que contradiz a lei de Deus. Além disso, o nazismo e o fascismo são de esquerda. Sim, são de esquerda, pois o que tais ideologias defendiam e objetivavam implicava uma forma de socialismo, controle das propriedades e recursos pelo Estado, o que é uma forma de subversão da lei de Deus. Portanto, afirmar que o nazismo ou fascismo eram movimentos políticos de direita ou extrema-direita é uma forma de falso testemunho, o que é pecado, pois é uma transgressão da lei de Deus, no 9º mandamento, que exige a verdade. Ambos concebiam um Estado com poderes muito amplos sobre a sociedade, atribuindo-lhe competências incompatíveis com os limites estabelecidos por Deus
para a autoridade civil. Nas Escrituras, o Estado não é absoluto, ele é ministro de Deus. Romanos 13, 1 a 4, cuja função é aplicar a sua lei na esfera civil e âmbito público. Êxodo 18, 21 a 22. Levítico 19, 15. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Não substituto de Deus. Sua autoridade é delegada, limitada e subordinada à lei bíblica. A família possui uma esfera própria de autoridade. A igreja possui uma esfera própria de autoridade. O governo civil possui uma esfera própria de autoridade. Nenhuma dessas instituições foi autorizada por Deus a absorver ou tomar as funções das demais. Quando o Estado ultrapassa esses limites, ele deixa de exercer um ministério de justiça e passa a reivindicar uma soberania que pertence exclusivamente ao Senhor. Sob essa perspectiva, todo projeto de Estado totalizante constitui uma violação da ordem estabelecida por Deus. É igualmente importante distinguir entre a avaliação cristã apresentada neste vídeo e as classificações utilizadas pela historiografia e pela ciência política contemporâneas. Na literatura acadêmica, é comum que o nazismo e o fascismo sejam classificados como movimentos de extrema-direita, segundo critérios históricos específicos, relacionados ao contexto político europeu do século XX. Há, porém, autores que contestam essa classificação ou enfatizam outros aspectos desses regimes. Neste vídeo, entretanto, estamos utilizando um critério diferente. Nosso critério não é o espectro político moderno, mas a lei de Deus. Elementos presentes no nazismo e no fascismo, como a forte intervenção estatal na economia e o amplo controle exercido pelo Estado sobre a vida social, tornam esses regimes formas de socialismo ou coletivismo. Ou seja, nazismo e fascismo são de esquerda. Qualquer sistema que atribua ao Estado a autoridade para controlar de maneira ilegítima a propriedade, a economia ou outras esferas que Deus delimitou, incorre em violação de padrões bíblicos, como a proteção da propriedade privada e os limites da magistratura civil. A lei de Deus protege a propriedade legitimamente adquirida. O 8º mandamento estabelece esse princípio e padrão. A legislação mosaica protege a herança familiar, protege contratos, protege a responsabilidade individual, protege a livre administração da propriedade dentro dos limites da justiça. Consequentemente, toda forma de estatismo ou regime político que ultrapasse os limites estabelecidos por Deus representa uma subversão da ordem criada pelo Senhor e fundamentada em sua lei. Isso vale para qualquer ideologia, vale para o socialismo, vale para o comunismo, vale para qualquer regime que transforme o Estado em senhor da sociedade, o que inclui o nazismo e o fascismo. Vale igualmente para qualquer sistema que rejeite a soberania legislativa de Deus. É precisamente por isso que a teonomia propõe uma crítica muito mais profunda do que aquela encontrada na política contemporânea. Ela não procura simplesmente apenas reposicionar regimes dentro do espectro moderno entre direita e esquerda. Ela questiona o próprio fundamento desse espectro, enquanto a modernidade pergunta: este movimento pertence à direita ou à esquerda? A teonomia pergunta: este movimento está submetido ao governo de Cristo e é fundamentado na lei de Deus? Essa é a pergunta decisiva, porque, no final das contas, não serão as categorias elaboradas pelos homens que julgarão as nações,
será o próprio Deus. E somente sua lei permanece para sempre como único padrão de justiça para todos os povos, em todas as épocas e em todas as civilizações. Deuteronômio 4, 1 a 2, 16, 20, 4, 5 a 8, Salmo 119, 142, 172, Isaías 8, 20, Romanos 7, 12. Então, para concluirmos, o nono mandamento, a verdade histórica e a necessidade de retornar à lei de Deus. Ao chegarmos ao final deste estudo, precisamos retornar à pergunta do tema deste vídeo. Nazismo e fascismo são de direita? A resposta depende fundamentalmente de qual critério utilizamos para definir direita. Se utilizarmos as categorias desenvolvidas pela política moderna, encontraremos diferentes classificações, interpretações e debates históricos sobre esses movimentos. Porém, se utilizarmos o padrão da lei de Deus, padrão absoluto de justiça revelado nas Escrituras, a análise deve começar em outro ponto. A verdadeira questão não é simplesmente onde um movimento político foi colocado dentro do espectro ideológico moderno. A verdadeira questão é: esse movimento reconhece Deus como o legislador supremo, submete o governo civil aos limites estabelecidos pela palavra de Deus, defende uma ordem social fundamentada nos princípios e ordenanças da justiça divina? A teonomia afirma que a verdadeira direita não é uma construção da modernidade, nem uma simples posição dentro de um sistema político humano. A verdadeira direita é a justiça, e a justiça somente pode ser definida pelo próprio Deus, como declara o salmista. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, 142. E a Escritura afirma no Pentateuco: a justiça seguirás, somente a justiça. O profeta Isaías, inspirado por Deus, diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Portanto, qualquer movimento, partido ou regime político que rejeite a autoridade da lei de Deus como fundamento da sociedade já abandonou o princípio essencial que define a verdadeira ordem social cristã. É nesse sentido que o nazismo e o fascismo não podem ser identificados com a verdadeira direita, independentemente dos debates históricos sobre sua classificação dentro das categorias políticas modernas. Ambos devem ser avaliados pela pergunta fundamental: estavam submetidos à lei de Deus? A resposta, segundo essa perspectiva, é negativa. Essas ideologias não foram construídas sobre a soberania de Deus e sua lei revelada, mas sobre fundamentos políticos humanos, colocando a autoridade do Estado, da nação, do partido ou de outros projetos humanos em uma posição que pertence somente ao Senhor. Um Estado que pretende ser absoluto, que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus e que reivindica a autoridade sobre esferas que não lhe pertencem, viola os padrões bíblicos de governo. O Estado não é Deus. O governante não é Deus. O partido não é Deus. A nação não é Deus. Somente o Senhor possui autoridade absoluta. Por isso, a grande questão da política não é apenas uma disputa entre ideologias humanas. A grande questão da política é uma disputa entre duas cosmovisões. A cosmovisão que reconhece Deus como rei, legislador e juiz das nações, e se fundamenta na sua lei. E a cosmovisão que coloca o homem, o Estado ou qualquer outra instituição criada no lugar que pertence ao Criador. Essa é a verdadeira divisão fundamental da história. Uma ordem social cristã fundamentada na autoridade divina, ou uma ordem social humanista fundamentada na autonomia humana.
E é justamente aqui que o nono mandamento se torna indispensável. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O Deus da verdade exige que tratemos os fatos, os conceitos e a história com honestidade. Isso significa que o cristão não deve aceitar narrativas simplesmente porque são populares. Não deve repetir afirmações simplesmente porque são constantemente reproduzidas. Não deve utilizar conceitos sem definir claramente seus fundamentos. A busca pela verdade exige rigor e submissão à palavra de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados não apenas a defender a verdade, mas a amar a verdade, porque a verdade não pertence às ideologias humanas. A verdade pertence ao Deus eterno. Portanto, ao analisarmos qualquer movimento político, qualquer regime ou qualquer projeto de sociedade, devemos rejeitar os critérios mutáveis dos homens e afirmar um único padrão permanente, a lei de Deus. Somente ela revela o verdadeiro conceito de justiça. Portanto, somente ela estabelece os limites legítimos da autoridade e somente ela fornece o fundamento para uma sociedade verdadeiramente justa. Como afirmou o profeta, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Que este estudo nos leve a compreender que nenhuma civilização pode permanecer verdadeiramente justa quando rejeita o governo de Deus. Porque sem a lei de Deus não existe justiça. E sem justiça não existe verdadeira ordem social. Que o Senhor nos conceda sabedoria para discernir todas as coisas à luz da sua palavra e permanecer firmes na verdade revelada nas Escrituras. Bom, peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço, Deus o abençoe e vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB.